Mark é um homem que trabalha manipulando e restaurando livros antigos. E além de restauração, Mark também é especialista em fazer digitalização de livros antigos. Muito bem, Mark. E uma noite em sua casa, Mark recebe um e-mail da Biblioteca Nacional da França, o convocando para um trabalho muito especial e confidencial. No e-mail dizia que o trabalho seria a digitalização de um livro guardado no porão da biblioteca e que não costumava ser manipulado ou lido por pessoas comuns. Mark não sabia, mas aquele era o livro mais perigoso do mundo. Porém, o nome do livro não era informado, então Mark ficou curioso em saber que livro era aquele e por que todo aquele mistério em volta do livro. E aí, a partir disso, ele marcou uma reunião com os representantes da biblioteca. E chegando lá, na biblioteca, Mark foi levado para uma sala privada. Logo entrou uma mulher que dizia ser a responsável pelo projeto de digitalização do livro. Ela disse que antes dela revelar mais detalhes do livro, Mark precisaria assinar um contrato de confidencialidade. E ele achou aquilo estranho, porque nenhuma das vezes que teve que digitalizar livros, ele precisou assinar nenhum tipo de termo assim. Com isso, Mark começou a especular diversas possibilidades de qual seria o livro e por que ele seria assim tão perigoso. Decidido a desvendar esse mistério, Mark decidiu assinar o documento e após isso, a mulher saiu da sala, dizendo que traria enfim o livro. Minutos e minutos se passaram, o que aumentou a tensão e a ansiedade de Mark. Mas, de repente, aquela mulher estava de volta, mas dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela estão 4 homens vestidos com um equipamento esquisito e carregam uma caixa de ferro extremamente pesada, com dificuldade. Quando eles colocam aquilo em cima da mesa, as pernas da mesa começam a ranger como se pedissem socorro contra todo esse peso. A caixa possui alguns cadeados e a mulher que carregava o molho de chaves em sua mão começou a abrir cada um deles. Após abrir todos, ela precisa da ajuda de um dos homens para levantar a tampa da caixa, que range ao abrir. E aí, finalmente, ele pôde olhar para dentro. E lá estava, não um livro, mas um caderno de anotações. Ela fala para Mark que aquele é um dos documentos mais importantes da história da ciência. E eles precisavam que ele estudasse uma forma de escanear aquilo sem deteriorar ele, tomando todos os devidos cuidados, porque ele estava diante do livro mais perigoso do mundo. Aquilo deixou o Mark então curioso e intrigado, porque essa segurança toda em torno de um único livro não parecia fazer tanto sentido. Será que ele era tão perigoso assim? Isso instigaria então a sua curiosidade, e então a partir daí, com o intuito de entender melhor o que se passava naquele livro, Mark aceitou o desafio de digitalizar o livro e começou a sua jornada. As dramatizações presentes nesse vídeo são ficcionais e apenas inspiradas em fatos reais. Mark estava surpreso pela segurança do livro. Ele estava guardado e trancado em uma caixa de metal com vários cadeados. Agora, tudo isso por causa de um livro? O que faria um livro ser tão perigoso assim? Bom, quem sabe talvez o seu conteúdo. Bom, um livro mundialmente conhecido por ser perigoso pelo seu conteúdo, você talvez já o conheça. É o Mein Kampf, Minha Luta, escrito por aquele cara lá do bigodinho. Mein Kampf foi escrito enquanto ele ainda estava na cadeia, preso por alta traição, após tentar dar um golpe no governo alemão da época. O livro é parte uma autobiografia e parte um manifesto político, e foi publicado em 1925, apenas 8 anos antes dele chegar no poder da Alemanha. Porém, o livro não se tornou um sucesso logo de imediato. A sua primeira edição tinha apenas 10.000 cópias, e foram todas vendidas, apesar de que sua segunda edição não teve o mesmo êxito. E se diferente dessa segunda opção, você quer que a sua carreira tenha êxito? Então agora é a hora de agir. Com o Guia do Mochileiro Tech da Alura, você tem acesso a mais de 20 materiais gratuitos para desbravar o mundo da tecnologia. É só usar aqui o meu link na descrição ou escanear aqui esse QR Code que está aparecendo no canto da tela. Inspirado no clássico O Guia do Mochileiro das Galáxias, o Guia do Mochileiro Tech da Alura serve como um verdadeiro manual de bordo para quem quer explorar o mundo da tecnologia. Indo desde programação até inteligência artificial, o guia oferece conteúdos que ajudam tanto os iniciantes quanto os especialistas
especialistas a avançar em suas jornadas tech. E se aprender tecnologia parecer algo tão inacessível quanto o livro mais perigoso do mundo, não se preocupe. O guia foi feito para ser super acessível para todo mundo. O guia pode te guiar passo a passo como um verdadeiro mochileiro tech, com materiais organizados em 4 níveis, começando pela bússola do futuro tech até a enciclopédia dos currículos campeões, para te ajudar a se destacar no mercado de trabalho. Clique agora no primeiro link na descrição ou escaneie o QR Code agora aqui na tela, para ter acesso gratuito ao Guia do Mochileiro Tech. É a sua chance de explorar conteúdos exclusivos que vão te ajudar a dar o seu próximo passo na sua jornada profissional. Agora, já o cara do bigodinho estava mal na sua carreira de escritor. E aí as suas ideias, ainda bem que não estavam tão populares. Mas logo isso veio mudar em 1932, quando o partido extremista, ao qual as ideias eram pregadas pelo senhor Bigodinho no seu livro, conseguiu 230 assentos no parlamento alemão, se tornando o maior partido político alemão da época. Com isso, as vendas do Mein Kampf aumentaram proporcionalmente, e no fim de 1932, quase 230 mil cópias haviam sido vendidas. E as coisas não pararam por aí. Pois quando o senhor Bigodinho foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933, as vendas do livro foram astronômicas, chegando a vender mais de 850 mil cópias apenas naquele ano. Então, por conta de um marketing agressivo, todos queriam saber a história de vida daquele tal cara lá que havia se tornado a pessoa mais poderosa da Alemanha. Porém, no seu livro, ele usava a sua história para disseminar as suas ideias extremistas. E aí você já imagina por onde é que as coisas vão caminhar, né? No livro ele fala sobre a sua infância, a sua trajetória pessoal até então, os seus planos para a Alemanha e no meio de tudo isso, pregando o seu antissemitismo e o seu anticomunismo. Ele culpava judeus por todos os problemas vividos na Alemanha naquele período. Ele dizia que os judeus tinham um controle desde a economia ao governo. Segundo ele, os judeus controlariam o capitalismo ocidental e a União Soviética. Ideias completamente opostas e que isso estaria destruindo a Alemanha. Mas as coisas não paravam por aí. Em Mein Kampf, o senhor Bigodinho disseminava também ódio e pregava a perseguição contra outros grupos de minorias sociais, como pessoas com deficiência, eslavos, homens gays, comunistas, testemunhas de Jeová e os ciganos. Além disso, ele pregava no livro a existência de um povo ariano, que seria então um povo alemão puro e que eles eram superiores a essas outras raças e povos. E como se já não bastasse tudo isso, ele ainda defendia a colonização e o domínio de territórios vizinhos da Alemanha em prol da realização de todo esse potencial que culminou na então Segunda Guerra Mundial. E no fim das contas, a ditadura do partido extremista lá do senhor Bigodinho matou mais de 10 milhões de pessoas apenas se baseando no conteúdo contido nesse livro, o Mein Kampf. Então, por esse motivo, o Mein Kampf pode até ser considerado, por um certo aspecto, como o livro mais perigoso do mundo devido ao seu conteúdo. Porém, um livro pode apresentar um perigo mais, digamos, imediato, devido a alguma propriedade física do material do livro. Por ser um pesquisador de livros raros, Mark conhecia um colega de profissão que mantinha livros guardados de uma forma similar ao livro misterioso da Biblioteca Nacional da França. Os livros eram guardados em caixas de vidro para evitar o contato humano sem proteção. Agora, por que esses livros eram guardados assim dessa forma? Será que sequer era pelo mesmo motivo desse livro misterioso? Bom, existem livros que falam sobre veneno nas suas páginas. Porém, os venenos ensinados e descritos nesses livros são meras palavras numa página. Agora, existem alguns outros livros que são literalmente venenosos. O material dele é venenoso. E assim, esses livros são até bem bonitos, mas não se deixe enganar, porque basta engolir sem querer qualquer pedaço dele para ter um tipo de intoxicação, mesmo que seja pequena. Esses livros tóxicos datados do século XIX são encapados por um tecido de tom verde vívido, um pigmento conhecido como verde esmeralda. Mas o que essa cor esconde por trás dessa beleza é um componente químico extremamente tóxico:
o arsênio. Por uma especificidade do pigmento, as capas desses livros costumam descascar, tornando ele ainda mais viável para uma ingestão acidental. Fica ali gerando casquinhas pequenininhas e aí o vento carrega, vai na comida na sua mão, você engole sem querer. E esse verde esmeralda era apenas um dos tons dos vários tons de verde que continham arsênio. Esses pigmentos tóxicos eram extremamente famosos durante a era vitoriana e não estavam presentes somente em livros, mas em diversos produtos. E o que é mais doido de pensar é que muitos desses livros podem estar passando despercebidos em coleções ou bibliotecas hoje, o que realmente seria um perigo se fosse manuseado frequentemente pelas mesmas pessoas. Por isso, a biblioteca de Winterthur fez uma pesquisa para localizar livros que continham esse pigmento tóxico na sua composição. Com isso, a equipe encontrou mais de 150 livros cobertos com tecidos em tons de verde esmeralda. E assim, apesar desses livros venenosos causarem danos nem que sejam mínimos, pessoas que manuseiam com frequência, como bibliotecários, podem acidentalmente ingerir ou inalar partículas que contêm o arsênio. Caso isso aconteça, as pessoas podem se sentir fadigadas e tontas, podendo até sofrer de diarreia e cólica abdominal. Agora, já em contato com a pele, o arsênio pode causar uma certa irritação e lesões. Por isso, ao manusear esses livros, as pessoas devem usar um material de proteção, porque casos graves de intoxicação por arsênio podem levar à insuficiência cardíaca, a doenças pulmonares e, em situações extremas, até a morte. Agora, o problema é que esse livro entregue a Mark não era tóxico por causa desse pigmento verde. Então, por que mais seria? Bom, analisando o papel do caderno e a tinta usada para escrever, Mark percebeu que esses também não tinham nenhum componente químico que pudesse ser tóxico. Mark então estava intrigado para saber o real motivo desse perigo todo do livro. Ele sabia que isso poderia custar o seu emprego, mas ele precisava se perguntar. Mark então decidiu deixar suas dúvidas de lado e perguntar à coordenadora do projeto que livro tão misterioso era aquele e por que ele precisava de tanta proteção. E é aí que é revelada toda a verdade sobre o livro para Mark. Aquele livro, disse ela, era o diário de anotações de Marie Curie. Aquele, então, não era um livro qualquer, era um dos documentos mais importantes para a história da ciência. E ok, impressionante, mas isso não respondia diretamente o porquê que esse livro era perigoso. E Mark estava decidido a solucionar todas as suas dúvidas, então ele decidiu ir atrás da história da cientista e descobrir assim como que aquilo estava relacionado ao perigo do livro. Marie Curie é uma cientista conhecida mundialmente e foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. E anos depois se tornou a primeira pessoa do mundo a ganhar 2 Nobels, sendo um deles de física e o outro de química. E Marie Curie, em seus experimentos, descobriu 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Porém, para descobri-los, ela teve que passar por um processo trabalhoso de pesquisa e experimentação. Mas ainda bem que, para sua sorte, ela teve a ajuda do seu marido, Pierre. Naquela época, em laboratórios por toda a Europa, cientistas estavam estudando fenômenos novos e surpreendentes. Wilhelm Röntgen descobriu o raio-x e o matemático Henri Poincaré buscava entender os raios que podiam atravessar a mão e imprimir uma imagem fantasmagórica num papel fotográfico. Agora, já Henri Becquerel estava observando a emissão de um tipo diferente de raios misteriosos, vindo de sais de urânio. Coisa estranha. E Marie estava olhando para aquilo ali que Becquerel estava fazendo e pensou, Marie começou a observar o que Becquerel estava aprendendo sobre o elemento urânio. No início, ela e outros cientistas estavam surpresos com a fonte das emissões de alta energia que o urânio produzia. Porque assim, o urânio não mostrava nenhuma mudança, nenhuma transformação química visível. Ele basicamente permanecia, pelo menos visivelmente, o mesmo de sempre. E ainda assim emitia energia. Como? Com isso, ela propôs uma hipótese ousada. Ela propôs que os raios emitidos pelo urânio poderiam ser, na verdade, uma propriedade fundamental dos átomos de urânio. Coisa deles. Na época isso foi bastante ousado de se falar, porque o átomo era considerado a partícula mais elementar, que não podia ser dividida. Além também de significar que os átomos não seriam, então, necessariamente estáveis.
Um conceito novo. Curie então começou a medir a intensidade dos raios de urânio adaptando o eletrômetro, um instrumento que Pierre havia inventado com seu irmão. Esse dispositivo permitia medir correntes elétricas extremamente baixas no ar próximo a amostras minerais que continham urânio. Porém, Marie percebeu algo estranho naquilo. Ela estava perplexa com os dados, porque eles mostravam que a intensidade da radiação emitida pelo urânio era maior do que o esperado com base nas quantidades dos elementos que ela sabia que estavam ali nas suas amostras. Marie supôs que havia alguma coisa desconhecida ali, alguma coisa muito ativa naqueles minerais. Algo além do urânio estava emitindo energia. E ao falar da sua hipótese para o seu marido Pierre, ele concordou com ela, e ela insistiu para que eles procurassem imediatamente essa substância hipotética. A ideia era juntar esforços para que eles dois juntos conseguissem rapidamente descobrir algo ali. Agora, por onde começar? Bom, algumas pesquisas já feitas por Marie haviam revelado que minérios de urânio, um deles o pitblenda, eram muito mais radioativos do que o urânio puro em si. Com isso, ela concluiu que a alta radioatividade desses minérios poderia ser devida à presença de um ou mais outros elementos radioativos que ainda não haviam sido descobertos. Porém, rastrear esses novos elementos não foi nada fácil. Porque veja a pitblenda, por exemplo. Esse é um mineral altamente complexo, composto por combinações de até 30 elementos diferentes. Então, para isolar essas substâncias desconhecidas, que eram em pequeníssimas quantidades ali naquele material, os Curies tiveram que inventar um novo método de análise química. Eles empregaram vários procedimentos químicos padrão para separar as diferentes substâncias da pitblenda. Por exemplo, um elemento específico já conhecido e presente no mineral poderia se dissolver em um ácido, deixando outros elementos para trás em uma lama no fundo do pote. E a partir do que sobrou, existia outro método de isolamento, e depois outro, e depois outro, e depois outro, até deixar somente aqueles elementos que não tinham sido descobertos ainda. E após separar todos os compostos químicos, os Curies usaram medições de radiação para rastrear a quantidade mínima de elemento radioativo desconhecido, aquelas pequenas porções resultantes. Porém, essas porções eram realmente muito minúsculas, e para ter certeza que estavam lidando realmente com novos elementos, eles precisavam produzir quantidades consideráveis. Eles precisavam então de toneladas e toneladas de pitblenda. E não só isso, além de uma enorme quantidade de minério, eles precisavam trabalhar bastante para poder isolar aqueles elementos desconhecidos. Marie então passava horas e horas do seu dia apenas moendo o minério, o que chegava a ser um trabalho bastante exaustivo. Mas ela não desistiu. Após fazer várias separações repetidas de diversas substâncias na pitblenda, eles usaram o eletrômetro para identificar as porções mais radioativas. E aí eles chegaram em duas porções, uma contendo principalmente bismuto e a outra contendo bário, que eram fortemente radioativas. Com isso, o casal Curie concluiu que a parte que era de bismuto continha um novo elemento, porque quimicamente ele se comportava quase que exatamente como o bismuto. O bismuto não é radioativo, mas ainda assim eles estão detectando uma radiação, então existe algo de radioativo novo ali. E aí eles decidiram nomear esse elemento químico novo como polônio, em homenagem ao país em que Marie Curie nasceu. Agora, já naquela porçãozinha de bário, o casal descobriu a existência de um outro novo elemento, que eles chamaram de rádio, a partir da palavra latina para raio. E embora as propriedades químicas dos dois novos elementos fossem completamente diferentes, ambos apresentavam uma forte radioatividade. Porém, para convencer a comunidade científica inteira da existência do polônio e do rádio, Marie se empenhou em isolar o polônio e o rádio do bismuto e do bário. E isso não foi nada fácil. Com um trabalho incessante, sem parar, Marie levou mais de 3 anos para isolar apenas 1/10 de grama de cloreto de rádio puro. Mas por razões das limitações da época sobre o conhecimento do decaimento radioativo, Marie nunca conseguiu isolar o polônio. Após isso, Marie descreveu os elementos que estudou como radioativos. Ela deu esse nome porque o elemento que ela tinha descoberto, o rádio, tinha uma atividade. Então, ela chamou de radioatividade. Faz sentido. Tá, ok, é uma história bonita, mas o que a descoberta desses elementos tem a ver com o perigo do diário de Marie Curie? Bom, elementos radioativos são extremamente nocivos aos seres humanos,
Porém, naquela época ainda não se tinha ideia de que os elementos radioativos eram um perigo para humanos. Inclusive, os Curris sofreram por doenças como queimaduras e fadigas que foram claramente causadas pela exposição repetida a altas doses de radiação. Pois é, essa é a parte triste da história. Além do processo de moer, dissolver e aquecer o pitplenda ter sido tão árduo, além de tudo, ele gerou poeira, bastante poeira. Isso acabou deixando todo o laboratório dos Curris cheio de partículas de elementos radioativos sobre as mesas e os livros. E bom, o que Marie Curie mais manuseava durante esses experimentos todos? O seu caderno de anotações. Com isso, o caderno de Marie Curie acabou acumulando radiação por todo esse período que foi usado durante os experimentos. E até hoje, o contato indireto com esse livro, sem tocar nele, distribui pequenas doses de radiação, o que pode não ser tão perigoso para seres humanos, mas ainda assim, caso alguém tenha contato direto com o livro, isso pode realmente ficar mais perigoso. A ingestão acidental de alguma parte do livro pode ser extremamente perigoso para o ser humano, porque mesmo que o papel seja digerido pelo estômago, a radiação presente nele ainda vai ficar no corpo da pessoa, emitindo radiação até o fim da vida daquele indivíduo. Isso pode até vir a não ser a causa da morte da pessoa que ingeriu, mas pode causar problema de saúde bem grave. Por isso que esse livro é mantido e guardado dentro de uma caixa de chumbo. Foi aí que Mark descobriu o porquê do livro ser tão perigoso. Usando um equipamento de proteção, então ele conseguiu ter um êxito na digitalização do livro. Claro que tendo muito cuidado. Porém, Mark sabia que o caderno de Marie Curie era apenas um dos diversos objetos de Marie e os dos seus colegas cientistas. E aí fica aquela pergunta, né? Porque quantos desses outros objetos radioativos não estão presentes em coleções ao redor do mundo, sem as pessoas saberem de quanto radioativo eles são? E por fim, Mark sentiu que apesar do seu trabalho ter sido importante para a manutenção da história do caderno de Marie Curie, ele não se compara à magnitude do louvável trabalho de Marie e do seu marido Pierre. Marie se submeteu a riscos extremamente altos para o futuro da ciência, e pode-se dizer que ela até se sacrificou para a descoberta de algo muito importante para a ciência. O trabalho de Marie, então, só deixa claro que os avanços e as pesquisas da ciência podem até não serem de extrema importância no período que estão sendo feitos, mas em algum momento no futuro poderão tornar esse mundo mais rico em conhecimento, mais completo e, quem sabe, um lugar melhor.